Endividamento. Como sair do vermelho com estratégia. Pode ser que hoje no teu negócio de alimentação você está cheio de dívidas, você está perdido. Ou você está super bem, mas a vida de empresário ela não é feita só de subida sem parar. A gente tem altos, a gente tem baixos, a gente tem várias situações. Então eu preparei algo riquíssimo aqui para te trazer muito direcionamento de como agir no meio de uma situação dessas. Porque provavelmente eu posso dizer que isso é o que mais tira o sono, a paz, a tranquilidade, a sanidade mental, a racionalidade para tomar decisões no negócio. Então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te trazer uma clareza muito grande para superar esse momento, se é isso que você está vivendo, ou para quando um dia, se você vier a passar, você conseguir superar com muito mais leveza, ou inclusive nem passar por ele com algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui. Então quem está te falando aqui é Rafael Scalco, empreendedor e mentor de donos de negócios de alimentação, com quase 20 anos de experiência na área. Se por acaso tu ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa as notificações e já deixa o joinha nesse vídeo. Então vamos lá, eu trouxe 5 pontos aqui sobre como sair do vermelho com estratégia. Porque muitas vezes quando a gente está nessa situação, como eu falei, a gente perde o rumo, perde o foco e a gente começa a tomar decisões emocionais, não coloca razão e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Então vamos lá, ponto número 1. Encara a dívida de frente. Encara a dívida de frente, não adianta fugir. Não é aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se teu olho tá vendo, não tá vendo, a dívida tá aumentando e tá crescendo lá. Então, encare a dívida de frente. Conheça os números reais da tua situação atual, de como que você tá. Ignorar o problema não vai resolver ele. Inclusive, só vai aumentar o tamanho. Então, muitos empresários que estão no vermelho, eles não têm nem clareza de qual que é o valor total que eles estão de dívida. E primeira coisa que a gente precisa entender é que empresário e dívida são duas coisas que caminham junto. A grande questão é se é uma dívida saudável ou é uma dívida que está te levando para a ruína. Mas um empresário que tem aquela mentalidade, não, eu só compro tudo à vista, eu só monto um novo restaurante se eu tiver tudo de lucro para tirar da operação anterior, tá bom, se tu tem 500 anos para viver, faça isso. Mas buscar financiamento, buscar recurso para expandir, para crescer, é algo normal e natural. Todas as empresas grandes fazem isso. Você olhar na bolsa, inclusive tem um indicador de endividamento para você avaliar o nível de endividamento. Ou seja, todas as empresas grandes, médias, elas têm dívidas. Isso é natural e faz parte. Agora a questão é quando começa a ser algo que o tanto que você tem que pagar para pagar mensal é maior do que o que você tem de lucro mensal, e aí esse buraco vai ficando cada vez mais alto. Então é sobre esse ponto que eu estou trazendo. Mas você precisa entender que como empresário ter dívidas faz parte, não é para fugir de dívida não, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é transformar essa dívida em dado e não em medo. Ter clareza dos teus números, tá? Quando você sabe quem que é aquele teu inimigo, você tem clareza de quem é, fica muito mais fácil de derrotar ele. Não deixa a dívida no escuro, que a dívida no escuro ela vai crescer cada vez mais. Então a primeira coisa é lista todas as dívidas que você tem com valor, juros, vencimento. Eu tenho essa e aquela, essas parcelas é tanto por mês, vence daqui 30 parcelas, vence daqui 15 parcelas. Tenha clareza real de tudo que você tem atualmente. Busca, né? Tenta não, quem tenta não consegue, busca qual que é o custo efetivo total de cada uma, saber as parcelas do mês, mas também saber o total que tu tem de dívida até o final desse prazo. Coloca isso numa planilha para você ter uma visão total. Então isso aqui já vai começar a te trazer mais clareza, porque se eu te perguntar hoje, você sabe quanto que você tem de dívida? Você sabe quanto que você está pagando de juros por mês? Se fosse para quitar tudo agora, você sabe qual que é o valor exato que você precisaria? Se você não sabe essas informações, é sinal que você ainda não está com clareza disso. Então, depois desse vídeo, analisa, estuda e traz tudo isso à luz e não deixar lá na escuridão, tá bom? Ponto número 2, negocie prazos e reduza juros, porque muito da dívida muitas vezes tem juros, grande parte dela. Só que dependendo de negociações que tu faz, você pode reduzir isso, porque juro alto é um dos maiores inimigos da operação, porque dependendo do nível que tá, não sei em que ponto tá, não é só sobre você faturar e você lucrar,
porque não tem margem que sustente quando o juros é muito alto. Então, ter a clareza disso é fundamental. Busca banco, fornecedor e busca renegociar isso. Dependendo, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em cada vez mais aumento de taxas de juros. Então, normalmente, se você pegar uma dívida hoje para renegociar, talvez a taxa vai ser ainda maior do que quando tu contratou, porque a gente está no momento de escalada de juros. Mas se daqui a pouco isso mudar e essa curva começar a descer, os financiamentos, os juros que tu pegou lá no momento de alta, agora vão estar menor. Você pode pegar essa dívida, vender ela para um outro banco e você reduzir significativamente os teus juros. Ah, Rafa, hoje não dá para diminuir os juros então. Só que, dependendo da situação, não vai aumentar muito os juros, mas eu preciso alongar a minha dívida. Por quê? Porque o valor que a dívida está hoje eu não dou conta de pagar. Então eu preciso estrategicamente olhar e talvez faça mais sentido essa dívida que era em 3 anos, eu alongar ela para 5 anos. Vai pagar mais juros? Vai, mas vai ficar uma parcela que com o que tu tem de receita é possível de pagar. Então não tem certo, não tem errado. Você precisa ter dados e com base nesses dados fazer análise para poder tomar as melhores decisões. Quando você tem clareza, você começa a tomar decisões e isso te dá um fôlego para você continuar crescendo e avançando, tá bom? Vamos lá, dica número 3. Crie um plano de pagamento com prioridade estratégica. Começa pelas dívidas que são mais caras, que têm os juros mais altos, ou aquelas que travam o funcionamento do teu negócio. Tenha um plano claro para evitar decisões emocionais. Aqui a gente está falando de número, não tem que botar emoção na história, tem que botar dado, número. Número não tem sentimento, número não tem coração. Você precisa tomar decisão com base em dados. Sair do vermelho, você precisa entender que não é uma questão de sorte, é uma questão de estratégia. E aí, você está esperando a sorte ou você está usando estratégia? Porque é com estratégia que você vai sair. Hoje, você sabe qual que tem os juros mais altos? Qual que tu deveria quitar primeiro? Qual que tu deveria priorizar? Ou não, no jeito que tá, eu consigo pagar todas, está tudo ok. Está tudo ok, ótimo, mas você precisa ter certeza disso e não achar. Você já calculou se hoje, dependendo de quanto de caixa que você tem, você poderia adiantar algumas parcelas e reduzir esse custo? Ou não, é melhor realmente deixar para eu ter caixa, porque se eu não tiver depois eu vou ter que captar mais dinheiro e os juros vai ser maior? Eu não sei qual que é a decisão mais viável nesse momento. Eu só vou saber isso analisando os dados. Número 4, aumente a receita, mas corte os desperdícios ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeira coisa que a gente falou até aqui é eu ter clareza dos meus números das minhas dívidas. Outra coisa agora é aumentar faturamento e diminuir custo da minha operação, porque isso vai gerar mais lucro. Quanto mais lucro eu tenho, mais rápido eu consigo pagar. Faz sentido? Então, isso é uma coisa importante. Então, só que não dá para sair do vermelho só muitas vezes cortando custo. Chega uma hora que chega no limite. A gente fala que custo é como cortar unha, a gente tem que estar sempre cortando. Mas chega um momento que chega o limite, senão eu vou arrancar, vou ficar sem unha no meu dedo. Então chega um limite de corte. Agora, crescimento não tem limite. Faturamento eu posso aumentar mais, eu posso criar estratégias. Então, corte até o limite que é possível. Além disso, eu tenho que trabalhar aumento de receita, porque esse aumento de faturamento pode acelerar em muito o teu processo de quitação dessas dívidas. Então, o equilíbrio entre economizar, vender mais, ter clareza e estratégia do teu plano de pagamento das dívidas é o que vai fazer a diferença. Se a gente fosse resumir tudo desse vídeo até aqui, é sobre isso, tá? Porque só cortar gasto, não vender mais, não ter clareza das dívidas, talvez a dívida está até aumentando, é como tu está enxugando o gelo, tu enxuga, e isso não resolve, tá bom? E a questão número 5. Resolvido isso, eu preciso agora mudar minha mentalidade para não voltar para o vermelho novamente. Porque se eu repetir as atitudes que eu fazia antes, eu vou voltar para a mesma situação. Então, assim, sair da dívida é uma vitória. Mas não adianta se ela for só temporária e depois você voltar de novo. Não concorda comigo? Então, é preciso mudar os hábitos de gestão para não repetir os mesmos erros. Se você precisa, se você entende que você precisa de ajuda aí na gestão do teu negócio de alimentação, eu te convido aqui para na descrição desse vídeo se inscrever aqui num formulário que a gente tem aqui abaixo, coisa de 30 a 40 segundos, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo, vai marcar uma reunião para conhecer, entender o teu momento de negócio
e te trazer aí algumas estratégias e soluções para você avançar e superar esse momento. Então é preciso mudar hábitos de gestão para a gente não voltar para o mesmo buraco, porque se você não mudar o pensamento, você vai voltar para a mesma situação de antes. Então, uma coisa importante é estabeleça uma reserva de emergência. Poxa, qual que é o mínimo que eu preciso sempre deixar de caixa na minha empresa? Porque às vezes você entrou nessa situação não porque a tua empresa não é boa, é porque você pegou um recurso da empresa que você não poderia ter pegado. Você investiu no lugar errado, seja para comprar uma casa para ti e aí tu deixou com pouco dinheiro de caixa, ou para montar um novo negócio que ainda não era momento. Então ter um mínimo ali de reserva de emergência, um mínimo para o teu fluxo de caixa é importante para tu não entrar em enrascadas como essa novamente. Então planeje os investimentos, planeje as saídas, as retiradas, com base em dados e não no achômetro, tá bom? Então eu quero te perguntar agora, reflita, o que você vai fazer diferente para não voltar mais para o vermelho? Se esse vídeo aqui te ajudou, compartilha ele com o teu sócio, compartilha ele com a tua sócia, para vocês sentarem, conversarem, estudarem esse vídeo novamente e partirem para ação, porque o que mais vale é partir para ação. E depois eu quero um direct teu lá no Instagram. Rafa, assisti aquele vídeo e fiz essa e essa atitude, porque conhecimento sem aplicação não serve de nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!